Muito bem, pessoal. Então, vamos iniciar nossa aula de hoje. O nosso assunto hoje é classes. Vamos falar sobre isso aqui, ó. Vamos falar sobre classes, tá? Isso aí. Então, nós vamos falar sobre classes executáveis, ou nós chamamos também de driver, e classes de objeto. Deixa eu mostrar para vocês aqui que eu já compartilhei esse material lá no nosso Classroom. Já está aqui, ó. Quando vocês acessarem lá, esse material já está aqui em PDF, tá? Bom, eu já abri meu Eclipse, então essa aula vai ser uma aula, assim, teórica, né? Claro, vocês vão acompanhar comigo aí. E, claro, vocês não vão desenvolver nada na prática nessa aula. Vocês vão só acompanhar aqui as minhas aplicações. Tem como você liberar um pouquinho mais cedo, mais rápido, 20? Como é que é? Não entendi. Tem como você liberar um pouquinho mais cedo, na 20, por aí? Ah, sim, claro, sem problema, sem problema. Na hora que você precisar, Gilson, tranquilo, na hora que você precisar sair, tá tranquilo, tá? Sem problema, tá? Problema de ônibus que você pega? É. Porque aí, o meu ônibus ali, ele passa de 9h30. Se eu pedir 9h30, só vai passar 9, quase 11 horas, 10 e pouco. Então, cara, sozinho. Então, quando der 9h20, pode, como diz o outro, meter o pé. Então, vamos lá. Bom, na aula passada, a gente falou sobre... Eu fiz uma apresentação, nós criamos uma primeira aplicação em Java, vocês se lembram, né? Esse Alô Mundo aqui, olha. Vou até executá-lo aqui para vocês verem. Java Application, está aqui, ó. Versionamos esse código, né? Então, o William e a Ellie, depois a gente vai ter oportunidade de ver isso também na prática. A Débora também, né? O Juscelio estava na última aula, né, Juscelio? Estava, né? Hoje, nós vamos trabalhar com outro tipo de classe. Ou melhor, nós vamos trabalhar com classes desse tipo e vamos conhecer uma outra, dentro desse nosso tema aqui, ó. Classes. Então, vamos fazer o seguinte. E detalhe, né? Claro, eu mostrei para... A gente está no Eclipse, né? Essa aqui é a nossa ferramenta, a nossa ideia padrão que a gente está utilizando nessa disciplina. Tá? Então, daqui a pouquinho a gente volta para ela. Mas vamos falar um pouquinho sobre classes. Eu vou pedir toda a atenção do mundo de vocês agora para esse nosso novo tema. Vocês já ouviram falar comigo, aqueles que estudaram comigo no período passado, que fizeram, né, o primeiro período, a gente falou sobre classe. A gente comentou sobre objeto, quando nós apresentamos o JavaScript. Aqueles colegas que não tiveram oportunidade, tudo bem, a gente vai ver agora esse conceito de classes. Classes executáveis e classes de objeto. Vamos começar com as classes executáveis. Afinal de contas, nós já fizemos uma experiência com isso. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática, aqui na minha máquina, tá? E depois a gente vai desenvolver uma prática aí de vocês. Toda classe executável, ela tem um método main. É necessário um método main para executar um programa Java no Eclipse. O método main ele pode incluir instâncias de objeto de uma classe objeto, variáveis, loops, instruções condicionais, que é o if else, e lógica de programação de uma forma geral. Então, isso aqui não é novidade para vocês. Quando a gente desenvolve um programa, a gente utiliza tudo isso aqui, né? Variáveis, condicionais, né? Não é isso, William? A gente implementa uma lógica, né? Só que agora a gente vai começar a trabalhar com classes, conceito de classe. Bom, além do método main, a gente pode conter outros métodos estáticos. A gente também vai ver isso com calma. Tá? Então, só para a gente poder ilustrar um pouco esse primeiro momento nosso, olha só, eu vou abrir aqui o Eclipse. Essa nossa primeira aplicação Alô Mundo, eu vou inclusive abrir a lupa aqui para o visual ficar bem bacana para vocês.
Olha só. Essa aqui foi a nossa primeira aplicação, foi a nossa primeira classe, ou o nosso primeiro programa. Então, eu vou rapidamente recapitular com vocês. A gente criou uma classe chamada Alô Mundo, o nome do arquivo também se chama Alô Mundo, com a extensão Java. A gente falou muito sobre isso, tem os vídeos aí que a gente gravou. E aqui a gente tem o método main. É o método principal. Então, quando a gente coloca aqui, ó, public static void main, eu estou criando um método executável, método main. Então, quando eu falo que a gente tem uma classe, a gente pode ter uma classe executável, é quando a gente tem um método main. Claro que aqui a gente não está falando de programação Java para web, a gente ainda vai chegar lá. Primeiro a gente vai aprender os conceitos do Java, a gente vai aprender a trabalhar com Java para depois a gente entrar na parte web. E essa aplicação aqui, ela simplesmente utiliza esse método println que imprime uma mensagem na saída padrão, que no caso é a nossa tela. Então, quando eu executo, quando eu clico com o botão direito aqui, e venho aqui nessa opção Run as Java Application, executo uma aplicação Java, olha, ele imprime aqui embaixo esse resultado, Alô Mundo, que foi exatamente o que eu mandei ele imprimir aqui. Então, esse programa aqui ele só faz isso. Agora, o que é importante a gente entender desse simplório programa? Ele é uma classe Java executável, porque ele tem o método main. Então, guardem bem isso, tá? Uma classe Java executável sempre tem o método main. Então, a partir dessa introduçãozinha, a gente pode voltar lá para o nosso material. Vamos lá. Então, como eu disse, a classe Java contém o método main. São classes que definem objetos a serem usados de uma classe executável. Podem ser encontradas na API do Java ou criadas por você. O Java, ele tem a sua API, Application Program Interface. Ele tem vários objetos que eu posso utilizar. Ele me oferece, assim. Se a gente fizer uma analogia com o que nós vimos no primeiro período, quem estudou comigo a parte da linguagem C, vocês se lembram que nós usávamos aquele import, onde a gente importava algumas coisas, você lembra? Que a gente não tinha, né? Na nossa programação, a gente fazia um import, porque a gente importava, por exemplo, eu quero imprimir um dado, eu tinha que fazer um import de uma biblioteca que permitia eu imprimir, né? Aqui é a mesma coisa. Aqui ele me oferece também, na sua API, a API seria onde fica lá aquelas bibliotecas, onde fica a biblioteca Java, onde ficam lá os objetos, ele me oferece alguns objetos. Por exemplo, string é um objeto que ele me oferece. Student é um objeto que eu criei. Então, a API do Java é uma biblioteca de pacotes e classes do objeto que já estão escritas e estão disponíveis para uso em seus programas. Então, a gente vai conhecer algumas classes de objeto muito importantes no Java, aqui durante o nosso curso. Muito bem, então, se vocês quiserem conhecer a biblioteca do Java, e aqui eu dou o endereço aqui do Java 8, eu gosto muito de trabalhar com Java 8, tá, gente? Eu aqui com o pessoal do quinto período, da 305, a gente está trabalhando, estou ensinando para eles programação voltada para celular, programação mobile, né? E a ferramenta que a gente está usando lá, ela exigiu o Java 11. Sem problema. Eu posso conviver aqui na minha máquina com Java 8 e com Java 11. E é o meu caso. Eu tenho aqui o Java 8 e o Java 11. Tá? Então, eu consegui instalar, trabalho normalmente, para atender lá a turma 305 e a turma de vocês, que é 302. No caso, a gente vai usar o Java 8. Quem quiser usar o Java 11 de uma vez, tudo bem, mas eu recomendo que vocês utilizem o Java 8. Nas últimas aulas eu apresentei para vocês como instalar, instalação, está tudo lá nas nossas aulas. Então, na documentação aqui, ele mostra os pacotes, ele mostra as classes. Vocês vão entender melhor, tá, gente, durante a prática, tá? Porque assim, conceitualmente, fica muito vago eu tentar explicar com muitos detalhes isso aqui. Mas pacote nada mais é do que pastas. São as pastas do Java onde ficam as classes. Tá?
E na documentação do Java, ele apresenta todas as características dessas classes. Tá? A gente vai ver isso na prática. A API do Java. Classe string, contém o método main. Então, se a gente percorrer aqui, a gente vai achar aqui a classe string. Tá? E se a gente entrar na documentação e der um clique, ele mostra tudo que faz essa classe string. A gente vai trabalhar com essa classe string no decorrer das nossas aulas, tá? Então, uma classe de objetos simples criada pelo programador poderia ser uma classe student. Eu vou criar uma classe chamada student. Assim como eu criei aquela classe Alô Mundo, eu vou criar uma classe student. A classe Java é usada para armazenar ou representar dados do objeto que a classe representa. Existem várias classes já disponíveis da API do Java, mas a gente pode criar a nossa. Por exemplo, podemos criar um modelo ou representação programática de um aluno, por exemplo, criar uma classe de aluno. As informações que poderemos precisar para um aluno incluem, por exemplo, o ID do aluno, o nome, uma média. Então, nessa aula, a gente vai criar uma classe de objeto chamada student. Em seguida, uma classe executável chamada student tester. Então, muito legal esse meu exemplo aqui, que vai esclarecer muito para vocês, tá? Com relação a esses conceitos de classe. Então, vamos lá. Sintaxe para criar uma classe de objetos simples criada pelo programador. Veja a seguir um exemplo de sintaxe para criar uma classe de objeto criada pelo programador. Então, as palavras-chave são package, é opcional, import, também é opcional, public class tem que ter, né? A gente tem que indicar o nome da classe. E esse aqui é mais ou menos o formato da nossa classe. Coloquei uma observação aqui embaixo, ó, as variáveis de classe, às vezes, são denominadas de variáveis de instância, para distingui-las das variáveis de local. A gente também vai ver esses detalhezinhos aqui todos na prática. Então, aqui, ó, só para a gente entender o formato, eu começo indicando qual é o pacote, não preciso indicar isso, é opcional. Eu coloco os imports caso eu utilize algum pacote do Java, caso eu tenha necessidade de importar alguma coisa do Java, alguma classe dele. Eu tenho que colocar o nome da minha classe, public class, aqui o class name, e aqui eu coloco as minhas variáveis e os meus métodos, tudo isso que a gente vai ver na prática. Como era o caso do meu Alô Mundo. Vocês viram aqui, ó, só para poder ilustrar, no caso do meu Alô Mundo, aqui, fazendo uma analogia com esse esqueletozinho aqui, ó, você vê que eu não tenho pacote, não indiquei pacote, eu não importei nada, eu simplesmente coloquei public class, o nome da classe Alô Mundo. Eu coloquei método aqui dentro, criei um método main. Tá? Então, esse aqui é um esqueleto de uma classe. Aí, aqui, eu não vou entrar em detalhes, ficar lendo isso, tá, pessoal? Mas aqui eu apresento uma definição de pacote, da palavra-chave import, da palavra-chave class, tá? Aqui tem uma definição que a gente eu vou estar sempre falando aqui com vocês. A gente vai aprender também o que são construtores. Métodos, a gente aprendeu o método main. Agora, variáveis de classe ou campos de instância, muitas vezes abreviado pelos campos. Então, são as variáveis que a gente utiliza lá dentro da nossa aplicação. Variáveis ou os dados associados aos programas. As variáveis inteiras, strings, os arrays, que são os vetores, né, que a gente aprendeu lá no primeiro período, entre outras coisas. Tá? A palavra-chave Java. Todos os programas Java usam a palavra-chave Java. Os exemplos incluem as seguintes palavras, né? Class, public, string, int, for, while, double. A cor da fonte das palavras-chave será alterada no editor do Eclipse. Isso a gente vai ver. Quando a gente cria aqui, ó, a gente está usando o Eclipse, ele muda as coresinhas que a gente está utilizando. Tá? Beleza. Então, aqui na documentação, a gente tem uma lista com essas palavras-chave. A palavra-chave Java é uma palavra que tem uma função especial na linguagem Java e não pode ser usada como nome de classes, métodos ou variáveis. Eu não posso criar uma classe chamada, por exemplo, string. Não posso, porque já existe. Tá?
esse termo utilizado é muito conhecido como palavra reservada. Eu falei sobre isso com vocês quando eu falei sobre a linguagem C. Tem algumas palavrinhas que a gente não pode utilizar, porque são palavras reservadas da linguagem. Tá? Convenções de nomenclatura do programa Java. Convenções de nomenclatura. O nome do pacote opcional é definido antes de uma instrução de importação, na concatenação com minúsculas. A gente coloca sempre no início aqui. As instruções de importação opcionais são sempre definidas abaixo do nome do pacote. Coloca aqui também pacote, nome das importações. O nome da classe é o nome com label, é o mesmo que rótulo, com rótulo que usa concatenação com maiúscula. Olha, é uma boa prática vocês sempre utilizarem o nome da classe começando com letra maiúscula. Tá? Nome de classe comecem com letra maiúscula. Tá? Isso é uma receitinha aí, boa prática. A concatenação é a prática de criar strings com palavras juntas em maiúsculas e sem espaço. A concatenação com minúsculas gera strings de palavras juntas em maiúsculas, mas a palavra principal não fica em maiúscula. Por exemplo, eu criei aqui, olha, por exemplo, vamos chamar isso aqui de uma variável. This is Lower Camel Case. Olha só, eu comecei com letras minúsculas, porque é uma variável, mas quando eu faço a concatenação de outras palavras, eu coloco letras maiúsculas. Olha, isso é uma boa prática também. A gente vai ver isso na prática. Tá, aqui eu tenho outro exemplo. Nesse caso aqui, isso aqui poderia ser uma classe. This is Upper Camel Case. Eu comecei com letras maiúsculas, com uma letra maiúscula. Tá? É uma regrinha que é interessante a gente seguir. Tá? São convenções. Os nomes de variáveis são curtos, mas significativos em concatenação com minúsculas. Então, eu vou colocar assim, nome do aluno. Eu coloco lá, nome aluno. Começo com o nome com um N minúsculo e o aluno com A maiúsculo. Nome aluno. Uma variável é uma frase, né? Um nome composto. Os nomes de constantes são declarados em letras maiúsculas, com modificador final. A gente sempre utiliza esse final para declarar uma constante. Uma constante é o quê? Uma variável que nunca muda, então por isso nós chamamos de constante. A gente tem os construtores, que têm o mesmo nome da classe, a gente vai entender sobre isso, e os métodos são verbos nomeados em concatenação com minúsculas. E todo método começa com minúsculo. Por exemplo, o método aqui, ó, main, começou com letra minúscula. Tá? E aqui a gente tem o nosso primeiro exemplo. Um exemplo de classe student. Então, vamos lá. Ó. Eu estou seguindo aqui esses padrões. Então, a gente criou esse arquivo, olha, eu vou mostrar para vocês. Aqui eu coloquei esse pacote, package, o nome do pacote. Aqui eu estou importando uma classe Java chamada scanner. Tá? Então, olha, eu vou precisar usar essa classe scanner, então eu tenho que importá-la. E aqui dentro, eu utilizei, dentro da minha aplicação, essa classe scanner. Tá? Beleza. Aqui, olha, eu vou mostrar isso aqui na prática, mas aqui eu criei uma classe chamada student, aqui eu criei as propriedades dessa classe. Student ID, o código do estudante, o nome, esse SSN, o GPA, que poderia ser o quê? Uma turma dele, ou um CPF. Esse GPA poderia ser uma nota, né? E aqui eu coloquei uma constante aqui, ó, só para exemplificar. Public Final int Charcode, né? Um código qualquer. Coloquei como constante. Como se fosse um código da turma, né? Ou código da escola. Aqui eu coloquei public student, é um construtor, é um método construtor, a gente vai entender isso. E aqui eu coloquei os métodos acessores, getStudent, e os métodos modificadores, setStudent. Tá? E aqui eu terminei minha classe. Vamos ver isso na prática daqui a pouquinho. Isso aqui é só um escopo para vocês entenderem. E aqui eu expliquei com detalhes aqui, olha, o que significa cada um desses elementos.
Tá? O método main. Para executar um programa Java, é necessário definir o método main de uma classe executável, de driver, classe executável. O método main é automaticamente chamado quando a classe é chamada. É o caso aqui, ó. Quando eu executo essa classe é uma classe executável, ele chama o método main. Lembre-se de dar nome ao arquivo, o mesmo nome da classe. Lembra, né? O nome do arquivo. O nome do arquivo é Alô Mundo e o nome da classe é Alô Mundo também. Muito bem. Então, uma classe de driver simples criada pelo programador seria Student Tester. Eu quero testar aquela minha classe anteriormente criada. Então, eu criei aqui, ó, Public Class Student Tester, e aqui eu coloquei o método main. Né, como se eu fosse utilizar aqui o Alô Mundo, por exemplo. Tá? Beleza. Então, nesse exemplo, uma instrução será adicionada para criar objeto de aluno. Um aluno é criado e as variáveis de classe são inicializadas, conforme descrito anteriormente, sobre construtores padrão. Então, eu criei aqui, ó, uma classe Student Tester. Eu criei aqui um estudante, o S1. Criei aqui um objeto S1 a partir da classe Student. E aqui eu defini a partir da minha classe chamada Student. Tá? Então, ó, um aluno é criado e as variáveis de classe são inicializadas, conforme descritos anteriormente. Então, eu criei aqui esse aluno S1 e todas as variáveis de classe foram criadas. Tá? Então, só voltando um pouquinho, ó, eu criei aqui uma classe Student Tester, é uma classe main, e eu anteriormente, vou voltar um pouquinho aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Essa classe aqui é uma classe de estudante, que representa a estrutura do estudante, que ele tem identificador, nome, né, poderia ser um CPF, uma nota e o código da escola dele. Aqui eu tenho o método construtor, tem os métodos modificadores e acessores. Aqui eu já estou executando uma classe, que é a classe tester. Tá? Beleza? Então, agora, aí eu criei um segundo exemplo aqui e tal. Eu vou mostrar isso aqui para vocês na prática, tá? Assim termina o material, mas eu vou na prática para que vocês entendam melhor e depois eu recomendo que vocês assistam esse vídeo de novo, porque no momento que vocês entenderem o que eu vou explicar aqui agora, é muito legal vocês reverem essa parte inicial. Então, vamos lá. Vou apagar isso aqui, né? Cliquei com o botão direito aqui nessa área aqui, cliquei em Clear, para poder limpar aqui a nossa console, né? Nosso console. Então, isso aqui, agora, gente, eu vou pedir para vocês prestarem toda a atenção do mundo, que eu vou executar isso aqui, vou mostrar isso aqui funcionando. Então, olha só. Aqui, nós criamos a nossa primeira classe. Essa classe aqui é uma classe de objeto. Essa segunda classe aqui é uma classe executável. Eventualmente, eu crio classes de objeto, eventualmente, eu crio classes executáveis. Eu precisei mostrar para vocês como é que a gente imprime alguma coisa na tela. Eu criei uma classe executável, como essa. A classe de objeto, vocês não haviam tido experiência com ela. Não tinha mostrado para vocês ainda. E agora, vocês vão passar a entender. É claro que isso não é tão simples, tá, pessoal? Assim, num primeiro momento, você entender, assim, não fica muito claro, que é um conceito novo, é um paradigma novo, paradigma de orientação a objeto. Tá? Então, às vezes confunde um pouco, mas fiquem tranquilos de que depois a coisa começa a clarear. Então, muita atenção agora, tá? Olha só. Imaginem que eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer um programa para fazer um cadastramento de alunos. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui 7 alunos na sala, tá? Presencialmente aqui falando. E fora os que estão online, né? Aqui eu defini a estrutura desse meu cadastro, digamos assim, meu cadastro de alunos. É como se fosse um cadastro de cliente, um cadastro de qualquer outra coisa, tá? Um cadastro de produto, por exemplo.
Nesse meu cadastro de aluno, eu estou dizendo o seguinte, ó, eu vou ter um campo chamado ID do estudante, Student ID. Estou usando inglês aqui, tá, gente? Não é frescura, não. É porque a gente costuma usar inglês mesmo, tá? E aqui eu usei o campo nome, o segundo campo. Então, eu tenho o ID, então digamos que o Eliel vai ser o ID1, o William ID2, a Ellen ID3, o João Vitor ID4, a Débora ID5, o Gilson ID6, o Gilcelo ID7 e o Tiago ID8, tá? Então, cada um vai receber um identificador. Agora, tem um campo nome, cada um tem um nome. Esse SSN, vamos considerar como um CPF. Tá? Cada um aqui tem um CPF também, né? Vocês, no segundo período, vocês já estão estudando modelagem de dados, não estão? Já tiveram algumas aulas? Foi apresentado um conceito de entidade para vocês? Entidade? Vocês se lembram disso, Eliel? Ainda não? Então, mas vocês vão aprender isso lá. Quando você aprende a criar uma estrutura de dados, uma entidade, a entidade é caracterizada por ter um atributo identificador. É uma chave primária, a gente chama de chave primária. O CPF aqui poderia ser uma chave auxiliar, tá? Uma chave secundária. Porque CPF também não repete, né, Thiago? Mas aqui, no meu caso, é uma chave secundária. Por quê? Porque eu criei um ID para caracterizar como uma chave primária. Então, isso aqui está muito próximo desses conceitos que vocês vão aprender lá de modelagem de dados, tá? O nome seria uma chave secundária, só que o nome ele pode repetir, né? Pode ver ambiguidade, né? Os nomes iguais. Aqui eu tenho a média do aluno, o GPA seria a média que o aluno tirou. E aqui que é um código da escola dele, né? Código fixo, constante. Então, essa é a estrutura da minha classe. Então, se eu fosse tratar isso aqui como um banco de dados, isso aqui seria a estrutura do meu registro no banco de dados. Seria como se eu fizesse o seguinte, ó, eu vou criar aqui um fichário, um armário, eu vou criar aqui uma pasta onde eu vou colocar uma ficha de cada aluno. Nessa ficha eu vou ter esses dados para cada aluno. Certo? Só que aqui no meu conceito, eu não chamo isso de ficha, eu chamo isso de classe, que representa aquele meu fichário lá. Aí, eu quero que vocês entendam o seguinte, a classe é como se fosse uma forma, é como se fosse um fichário, onde eu vou criar vários itens para aquela classe. Então, uma classe de estudante, eu vou ter vários estudantes. E todos esses estudantes que são dessa classe, eles têm essa mesma estrutura. Todos vocês aqui vão ter um ID, um nome, um CPF, uma média e um código de escola. Todos vocês. Todos têm que ter isso. O Eliel poderia ter um campo a mais que o William não tem? Não, porque eu defini que para todo mundo vai ser isso, certo? É uma classe. Uma classe. Qual é a característica de uma classe? Que todos têm aquelas características. Tá? Agora, gente, quando eu começo a criar estudante, tecnicamente falando, eu estou criando uma instância dessa classe. Uma instância. Eu estou criando um novo estudante, uma nova instância. E essa nova instância, aí é que vem o tal do conceito do objeto. Cada instância da classe é um objeto. Cada estudante vai ser um objeto. Tudo bem? Conceitualmente, tá conseguindo pegar a ideia? Eu tenho uma classe, essa classe tem uma estrutura, certo? Igual para todos os estudantes, e cada estudante que eu vou criar vai ser um objeto. Tudo bem? Legal. No final das contas, esses objetos criados, eles podem ir para um banco de dados, para formar um cadastro lá no banco de dados. Certo? Legal. Então, essa é a nossa estrutura de classe. Só que aí surgem novos conceitos. Deixa eu ver como é que está a hora aqui. Tá. Surgem novos conceitos. Eu vou tentar avançar para o Gilson pegar essa parte. Tá? Se for, a gente vai voltar depois, explicar mais. Tá?
mas eu vou ter que dar uma acelerada aqui por causa do tempo. A gente, dentro dessa nossa classe, vocês vão conhecer agora os métodos acessores, que são métodos que começam com um get. Por exemplo, para cada um desses atributos, Student ID, eu tenho um get Student ID. Name, eu tenho um get name. SSN, eu tenho um get SSN, tá vendo? Eu tenho um método, isso aqui é um método, gente, olha. Lembra do método main, Thiago? Isso aqui é como se fosse um método main, só que não é main. É um método chamado getSSN. Aí eu tenho ainda o GPA, então eu tenho o getGPA. Eu tenho também o source code, eu tenho? Para ir, não, porque isso aqui é uma constante, né? Isso aqui é uma constante. Tá? Agora, eu tenho os métodos, além dos métodos acessores, que são esses aqui do get, ó. Então, eu poderia colocar aqui. Aqui eu posso usar comentários também, eu já expliquei para vocês sobre isso, coloco //, né? Tem um método Bom, isso aqui não é método de assessor de assessoria, não, tá? Assessoria tem 2 S, tá? Isso aqui é assessor assim, ó. Assessor de acesso. Tá? E aqui eu tenho o método modificador. Método modificador. O método modificador é quando eu quero modificar algum dado. O método acessor é quando eu quero obter esse dado. O método modificador é quando eu quero modificar. E os métodos modificadores começam com set. Então, para cada um atributo, olha, para cada um campinho aqui, ó, student ID, set student ID, name, set name, SSN, set SSN, GPA, set GPA. Então, a gente, para cada um dos atributos, para cada uma das propriedades, eu tenho os métodos acessores e os métodos modificadores. Tudo bem? A gente vai entender daqui a pouco para que serve isso. Mas vocês entenderam que eu preciso ter um método acessor e modificador para cada atributo? Ficou claro para vocês isso? Beleza. Agora, aqui embaixo, eu tenho um método que é chamado de método construtor. Isso aqui, ó. E aqui eu tenho 2 métodos construtores. Eu tenho um construtor padrão, tá? E eu tenho esse outro método construtor aqui, que tem exatamente o mesmo nome desse método, só que a escrita dele é diferente. Olha, esse método não tem parâmetro nenhum. Esse método eu tenho 4 parâmetros. O identificador, o nome, o SSN e o GPA. Certo? Vocês vão entender daqui a pouquinho isso. E ainda tem um outro método aqui, que é o método toString, um método do tipo string, que eu vou comentar mais sobre ele também. Tá? Agora, um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: quando a gente criou essa estrutura, eu não dei importância para isso, mas agora é o momento de mostrar para vocês que cada um desses atributos aqui, ó, cada uma dessas propriedades, desses campos, eles têm um tipo. Lembra do tipo de dado que a gente estudou lá no primeiro período? Por exemplo, o ID do estudante é inteiro. O nome é string. O GPA é double. Lembra disso, Thiago? Lembra, né? Double é o quê? É um número decimal, né? Que tem uma precisão maior. Lembra, William? Tem uma precisão legal. Pelo fato de ser média, né? Legal. Bom, então agora eu quero fazer o seguinte, eu quero botar isso aqui para funcionar, para o Dilson pegar essa parte. Eu vou criar uma classe chamada Student Tester. E olha o que eu vou fazer aqui para poder executar. Main. Vou criar um método main. Agora, gente, vou fazer o seguinte aqui. Ó. Esse método aqui, ó, main, se eu quisesse, vou colocar comentários nessas linhas iniciais aqui, ó. Eu quero fazer igual aquele Hello World. Se eu quisesse imprimir só uma mensagem, por exemplo, essa aqui, ó, fim de processamento. Eu vou colocar
system.out.println, fim, processamento. Então, ó, eu vou salvar, vou clicar aqui nesses esquetinhos aqui, ó, empilhados, né? Vou clicar com o botão direito e vou mandar executar, ó, Run as Java Application. Ele vai imprimir aqui embaixo, ó, fim, processamento. Eu simplesmente mandei imprimir, fim, processamento. Tá? Só que agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero integrar esse student tester com o student. E aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar, nessa linha 5, uma instância da classe student. E é assim que a gente faz, olha. Olha, é assim que a gente faz. A gente coloca assim, ó, student 1 igual a new student. E logo embaixo eu vou mandar imprimir esses dados. Vou imprimir aqui, ó. Aqui. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o seguinte, olha. Student. Quem é student? É a classe student. Essa classe aqui, ó. Student 1. A partir da classe student, eu estou criando o estudante 1. A primeira instância dessa classe, o primeiro objeto. Vou chamar esse objeto aqui de Rubens. Bom, gente, esse aqui não é o meu CPF, tá? É parecido com ele, mas não é. Tá bom? Não vou colocar esse vídeo aqui, meu CPF, né, Ueli? Vai ficar uma coisa assim, né, Débora? Não me expor meu CPF lá no YouTube, né? Oi? Pois é, mas não é esse, tá, o José? Poxa. Então, olha só. O que eu fiz aqui? Esse student 1, que é um objeto, ele é criado dessa forma. Eu coloco um new student, um novo estudante. E aí, esse student que eu estou colocando aqui, ó, na frente, esse primeiro aqui representou a minha classe estudante. Esse segundo aqui está representando o meu método construtor. Aqui, ó. Aqui dentro da classe estudante, eu criei esse método construtor aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse método student, ele é construtor, gente, porque ele tem o mesmo nome da classe, tá? Ó, student. E começa com S maiúsculo também, tá? Vocês lembram que o main ele não começa com letra maiúscula. Tá vendo aqui o que está entre parênteses? Esse método aqui, ele está esperando um ID do estudante, um nome, um CPF e uma data e uma média. E aqui eu estou fazendo isso, ó. Ó, o primeiro valor que eu estou passando para o método é 1, 2, 3. Então, o meu identificador vai ser 1, 2, 3. O segundo aqui é o nome, ó. Então, ó, o primeiro é o Student ID, o segundo é o nome, o terceiro tem que ser o CPF, eu passei aqui meu CPF. E o quarto, eu passei o valor, que é o quê? Que é a média que ele está esperando. Observe que eu tive que colocar aqui, ó, os tipos, tá vendo? Ó? Igual a gente faz lá no C, lembra da linguagem C que a gente viu no primeiro período? Eu, quando chamo uma função, eu tenho que passar os tipos, né? Observem que aqui eu coloquei, ó, os nomes estão entre aspas, ó. CPF também é uma string, está entre aspas. Agora, o valor, por exemplo, não está entre aspas. Nem o identificador e nem o valor, que é a minha média, 9,5. Tá? Então, nesse momento, esse meu estudante aqui, ele está representando essa classe. Professor, o CPF não podia usar como... Poderia, tá, Thiago? Poderia sim. Eu só criei aqui como string, mas poderia. Porque CPF, na verdade, são números, né? Então, poderia sim, tá? Mas isso aqui é só para exemplificar, tá bom? E aí, pessoal, olha o que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei na linha 6, eu coloquei assim, ó, system.out.println, que é o comando de imprimir, eu coloquei student1. Quem é o student1? Não foi o primeiro objeto que eu criei, Thiago? A primeira instância que eu criei? Agora, quando eu fui mostrar o nome, eu coloquei getName. Gente, getName, olha que legal, ó. Lembra que eu falei com vocês que isso aqui é um método acessor?
getName é o método assessor. setName é o método modificador. Então, eu quero acessar o name, eu tenho que usar o método getName. Tá? E aí, eu mando imprimir o quê? getName. Ele vai imprimir do estudante 1 o nome dele. Porque quando eu faço aqui o getName, olha só que interessante, ó, eu retorno o name. Gente, por que eu faço isso? Só para poder ficar claro, vai ficar mais claro ainda para vocês, porque esse name aqui, a gente declarou ele como privado. Foi por isso que eu criei um método assessor, porque os métodos privados, eles foram encapsulados. Eu, para poder acessar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um método público, por isso que eu coloquei aqui public, ó. Public string getName. Tá? Agora, olha só o que vai acontecer. Ó. Eu vou salvar isso aqui, vou salvar esse student, vou dar um Ctrl S, vou vir aqui no Student Tester, vou dar um Ctrl S. Eu vou imprimir o name, vou botar um comentário aqui, para imprimir só o nome por enquanto, tá? Vou dar um Ctrl S e vou imprimir, vou executar isso aqui. Olha o que vai acontecer. Ó. Cliquei com o botão direito, Run as, Java Application, ele imprimiu aqui, ó, Rubens, e depois ele imprimiu o fim do processamento. Ele imprimiu no Rubens. Por quê? Porque foi o que eu passei lá para a minha classe Student. Eu passei o Rubens. E ele criou um objeto aqui dentro com o name Rubens. Quando eu retornei o get name, que no caso é o nome do Rubens. Tá beleza, tá, Dilson? Valeu. Um abraço, irmão. Aqui, ó, eu imprimi o... Opa. Aqui no Student Tester, né? Eu imprimi aqui, ó, student1.getName. Certo? Agora, William, eu quero imprimir do estudante 1 o CPF. Como é que eu faria? Seguindo essa mesma analogia aqui, eu utilizei getName para poder imprimir o nome do objeto student1. Eu quero imprimir o CPF. Como é que eu faria aqui embaixo? Vamos lá, system. Mesma coisa, .alt, .println, abro parênteses, né? Voltei aqui, ó, println. E aqui? Student 1. Opa. Student 1. Agora, olha só que interessante aqui, Eliel e demais colegas. Quando eu colocar um pontinho aqui, ó, ponto, olha o que ele faz. Ele já mostra para mim quais são os métodos que eu posso utilizar. Por quê? Porque como eu estou criando um objeto student1 da classe student, ele já sabe que lá na classe student, olha os métodos que eu tenho aqui, ó. Get GPA, get name, que eu já usei o get name aqui em cima, ó. Get SSN, tá vendo? Get ID. O CPF está no SSN, não é isso? Então eu vou colocar um get SSN, ó. Inclusive ele já me dá o tipo, tá vendo, Thiago, ó, que é string. Da onde que ele pegou isso aqui, Thiago? Ele veio aqui, ó. Ele veio aqui e viu que o SSN é string, certo? E ele viu que dentro do student eu tenho um método, por exemplo, getSSN. Isso é orientação a objeto, tá vendo, pessoal? Então, quando eu coloquei esse pontinho aqui, ó, quem está me fornecendo isso aqui, sabe quem é? A IDE, do Eclipse. Tá vendo? É um software inteligente, né? Tá vendo? Eu sei que eu poderia acessar isso, entendeu, Eliel? Mas o software está facilitando a minha vida. Então, pô, cara, você pode usar isso aqui. Tá vendo só? E olha só uma outra coisa, o Juscelio. Ele colocou aqui, eu poderia usar o método equal. Da onde que veio esse equal? O que você sugere, Eliel? De onde será que veio esse equal? Depois daquela minha explicação, Thiago, inicial. Esse método equal não foi eu que criei, foi? Eu criei, foi o quê? Eu criei o get
GPA, getName, não foi isso que eu criei na minha classe student? De onde é que vocês acham que veio esse equal? Quem arrisca aí, pessoal? Pode dar um chute. Quem sabe vocês acertam? Eliel. Olhem para mim aqui um pouquinho. Olha para mim aqui um pouquinho. Ó. Olha para mim aqui um pouquinho. Olha aqui, ó. João. Ó. O que eu estou criando aqui agora? Eu criei duas o quê? Duas. Começa com a letra C. Duas classes. Não é isso? A classe student test é uma classe que eu vou executar. A classe student é uma classe objeto. Certo? Você vê que eu não consigo executar a classe student, ela só tem estrutura, não é verdade? Ela tem ali dentro métodos como get, name, né? São métodos da classe objeto, certo? Que eu criei. Tudo bem? Só que eu falei no início da aula que o Java, ele tem uma biblioteca onde nós chamamos isso de API, lembra que eu falei agora há pouco, a API? Application Program Interface? Tenta lembrar, William, lá da linguagem C. Ele tem várias classes que ele fala assim, pode usar, Rubens. São classes minhas. Faz parte da minha biblioteca. Lembra do C, não era assim? Lembra? Então, da onde é que vocês acham que veio, por exemplo, esse método equals aqui? De uma classe do Java, que ele está me oferecendo. Certo? E olha só, olha para a telinha agora, Eliel. Olha para a sua telinha aí para o Meeting agora. Agora, olha só. Quando o Eclipse ele mostra para mim aqui, ó, getName, ele coloca assim, 2 pontos, string. Do ladinho ele escreve alguma coisa. O que está escrito aqui do lado? Quem que é esse student aqui? É o nome que eu criei, não foi? Agora, dá uma olhadinha para esse equals. Faz a mesma analogia que eu usei anteriormente. Ó, ele está dizendo que isso aqui é um object, é do tipo boolean, porque, por exemplo, o getName é string, não é isso? Ele está dizendo aqui que o equal é boolean. E ele coloca do lado um object. Ou seja, você conclui com isso que esse método equals é um método da classe object do Java. Ou seja, o Java ele criou uma classe chamada object que tem um monte de coisas lá dentro, vários métodos que você pode usar, entre eles equal. Esse método equal, se você quisesse comparar duas coisas. Entendeu? Agora, olha só. Ele tem aqui também o método notify, notify all, tá vendo? Olha quantos ele tem, Thiago. Olha aqui, ó. Olha só. Quanta coisa ele tem, ó. São vários, né? E fora os meus, né? Aqui, tá vendo esse getName, getSSN, não são os meus? Olha os modificadores aqui, ó. setName, setSSN, tá vendo? Eu estou mostrando isso para vocês porque a IDE, que é o Eclipse, ele nos ajuda. Se eu estivesse usando aqui o Visual Studio Code, ele também faria isso, ele mostraria isso para mim. Entendeu? Lá, o Gilcélio, você está estudando uma disciplina comigo lá na 304, né? A gente vai usar isso aqui lá também. A gente vai criar classes, vão ver os objetos, é a mesma coisa. Entendeu? Entendeu, Léo? Você viu como é que o Eclipse é bacana? Como é que ele me faz enxergar uma coisa que eu criei lá atrás. Por quê? Porque é uma ferramenta, uma ideia. Viu, Thiago? Agora, eu poderia fazer isso aqui no bloco de notas. Só que o bloco de notas não me mostraria isso aqui. Entendeu? É por isso que essa ferramenta é uma ferramenta de produtividade. Tá certo? E quando você entende os conceitos, Thiago, porra, você vai longe, cara. Uma ferramenta dessa, conhecendo os conceitos. Tranquilo. Eu sei até, inclusive, se eu errar aqui, ele já vai. Ó, você vê que nessa linha aqui, ó, ele botou tá vendo que ele botou um xizinho vermelho aqui, ó? Por quê? Porque ele está entendendo, por enquanto, está errado o que eu estou fazendo.
esse xizinho vermelho vai desaparecer se eu fizer certo. Por exemplo, William, se eu colocar aqui que eu quero agora imprimir o get CPF, né? Então, o get seria o get SSN, né? Ó, vou clicar aqui, ó, deu um clique. Vou clicar aqui que ele já vai escrever para mim, ó. Mas olha, ainda está errado, ó. Ele está me mostrando aqui, ó. Esse xizinho vermelho, ele está dizendo para mim o seguinte, a letrinha está pequena, eu vou ler para vocês. Syntax error. Insert. Olha, cara, olha só. Insert ponto e vírgula para completar. To complete statement. Ou seja, cara, a sua sintaxe está errada. Insira um ponto e vírgula para você completar o seu comando. Viu, Eliel? O cara, ele só não me chama de burro, né? Porque ele é educado. Então, eu vou colocar um ponto e vírgula, que é o que está faltando. O que aconteceu agora? Desapareceu o erro. Viram? Isso é IDE, tá? Então, agora eu vou dar um Ctrl S. Agora eu vou executar. Agora ele vai mostrar o name, o Rubens, e vai mostrar o CPF. Olha aqui, ó. Java Application, tá lá. Ele mostrou aqui, ó, o nome e o CPF. E de quebra mostrou o fim do processamento aqui embaixo. Gente, vocês entenderam a ideia? Em primeiro lugar, o que é uma classe? Tudo que eu faço em Java é classe. Perceberam? Se eu quiser executar um programa, Thiago, eu vou criar uma classe. Se eu quiser criar uma classe que vai ser uma espécie de bibliotecas, onde eu vou colocar alguns métodos, entendeu? Que eu quero usar, vou criar uma classe. Certo? Vamos fazer um voo assim, um pouco mais distante da nossa pequena realidade aqui? Vamos lá? Vamos fazer um voo aqui? Vamos pensar o seguinte, Eliel. Eu quero criar um projeto aqui na instituição, onde eu quero cadastrar aluno, quero cadastrar as turmas, eu quero cadastrar os professores, certo? Eu quero criar um programa que vai cadastrar tudo isso. O programa que eu for cadastrar vai ser um programa executável, certo? É um programa que vai abrir uma tela para eu poder digitar, certo? Agora, onde é que eu vou colocar a estrutura do aluno, do professor, das turmas? Aonde? Nas classes objeto. Essas classes vão ter o quê? A estrutura de dados daquelas entidades que vocês vão aprender lá na modelagem de dados. Entenderam? Isso é que são classes. É uma espécie de um repositório de objetos. E o detalhe da classe é o seguinte, a classe de estudante ela tem uma estrutura que todos os estudantes vão ter aquela mesma estrutura. Entendeu? A classe de professor, eu vou ter lá matrícula, um nome, endereço, todo professor tem que ter aquilo. A disciplina que ele trabalha. Caramba, hein? Aí eu já vou ter um problema. Por quê? Porque o professor pode ter mais de uma disciplina, né? Eu não poderia criar uma classe de relacionamento com as disciplinas que o professor pode ter? Aí já começa a crescer o negócio, né? Aí já começa a crescer, já começa a complicar um pouco mais. Mas é que está a beleza do sistema, né? Entendeu? Agora, gente, olha para mim aqui um pouquinho. Vou falar uma coisa para vocês. Vamos pegar essa ideia de objeto e vamos trazer para o Windows. Vamos trazer para o Windows. Porque essa ideia de classe, o Windows usa, os sistemas operacionais usam. Né? Por exemplo, eu vou abrir aqui na minha máquina, dá uma olhadinha na telinha agora aí. Eu vou abrir aqui, por exemplo, o Word. Vou abrir aqui. Não, vou já chamar o Excel. Abrir o Excel. Tá? Gente, o Excel, tá vendo que ele tem aqui em cima, que a gente chama de menus? Menu, estão enxergando direitinho aí? Ó? Menu inserir, layout da página, fórmulas. Tá vendo, Juscelia? Gente, isso aqui é menu, não é? Eu não chamei de menu?
É o nome clássico, né, de menu. Isso aqui poderia ser uma classe de menu? Poderia, não poderia? Poderia. Agora, esses nomes que aparecem aqui, cada um deles são o quê? São os objetos. Isso, isso. Entendeu, pessoal? Como é que é a ideia? Como é que é bacana isso? Concorda comigo que todos esses menus aqui, ele tem uma característica, tá vendo? Não tem? Sempre é mesmo, eles têm essas propriedades aqui, ó. Tá vendo? Todos eles, ó. Só que cada propriedade, para cada menu, tem uma carinha diferente, não tem? Mas todos eles têm propriedades, perceberam a ideia? Não é o mesmo conceito de classe e objeto? Né? Agora, pensa bem numa coisa aqui, ó. Vamos chamar aqui, vamos vir aqui na internet agora. Vamos vir na internet. Ó, isso aqui, ó. Isso aqui não é o Classroom? Não é o Classroom? É, não é? Percebem que o Classroom, ele tem aqui, ó. Isso aqui não é um formulário? É um formulário, né? Esse formulário aqui, ele pertence à classe Form de formulário. Toda disciplina que eu for abrir aqui não vai ter sempre a mesma coisa? Não vai? Cada disciplina que eu criar aqui vai ser um objeto da minha classe. Entenderam, pessoal? Como é que esse conceito começa a ampliar? Como é que começa a ampliar? Começa a ampliar. Aí, Léo, você que trabalha lá no Correio, aí você vai implantar um sistema lá no Correio. Beleza. Nesse seu sistema de Correio, você vai ter um monte de classes. Cada atividade lá do seu trabalho, você pode criar uma classe para você. Se quer informatizar aquilo, você vai criar uma classe para aquilo. Se for uma classe para poder fazer o gerenciamento de pessoal, você tem a classe de funcionário, né? Você tem uma classe de departamento que tem os funcionários, certo? Aí a sua visão já virou, a sua visão de classe já virou uma visão sistêmica. E tudo isso chama-se, sabe o quê? Tudo isso que eu estou falando aqui chama-se, sabe o quê? Quem arrisca? Começa com a letra O. Orientação ao objeto. Entenderam? Isso é um novo paradigma que foi criado, é o paradigma de orientação ao objeto. Tudo isso é orientado ao objeto. Entenderam? Não é difícil, não é complicado a gente entender. Tá? Agora, o que a gente tem que fazer, no momento que vocês entenderam, assim, inicialmente, esses conceitos, é botar isso aqui para funcionar, como a gente fez aqui, ó. Tá? E tudo isso que eu falei são conceitos de orientação a objeto. Tá? Aqui, por exemplo, essa classe student é uma classe de objeto, onde isso aqui é a estrutura do meu objeto. Todo objeto vai ter essa estrutura aqui, ó. ID, nome, CPF e média. E aqui dentro eu vou ter os métodos, que são as ações do objeto. Olha aqui, ó, José, isso aqui é uma cadeira, não é? Isso aqui é um objeto. A que classe pertence essa cadeira aqui? A classe de cadeira. Só que cada cadeira, essa aqui pode ser azul, poderia ter uma cadeira preta. Isso seria o quê? Seria as cores, seria uma propriedade, um atributo. Uma propriedade. Certo? Entendendo? Agora, de repente, eu tenho uma cadeira que pode andar, sozinha. Isso é um método. Estou executando. Isso não é uma propriedade, é um método. É uma cadeira que anda. Tá vendo? Eu poderia ter uma cadeira que não é essa aqui, mas eu poderia ter uma cadeira que dobra. Não seria uma outra ação dela? Uma outra ação? É uma que sobe e desce, né? São as ações que a cadeira pode ter. Entendeu? Aqui é a mesma coisa. Quais são as ações? Aqui dentro, eu poderia ter um método aqui para poder gravar um estudante, para poder pesquisar no banco de dados do estudante,
para poder imprimir o estudante. Eu poderia ter vários métodos. Entenderam? Esse é o conceito de orientação a objeto. É um pouco diferente do que a gente viu lá no primeiro período. Vocês não aprenderam, né? Vocês aprenderam programação estruturada. Você faz um programa, ele vai seguir top-down, não é isso? Aquele programinha, você vai executar ele ali dentro, acabou. Aqui não. Aqui o conceito é muito mais amplo. Tá? No passado, isso não existia, né? Foi criado esse paradigma de orientação a objeto. Tá? Muita informação? Beleza, então a gente vai parar por aqui e aí na próxima aula a gente vai exercitar um pouco isso aí. Vamos fazer uns exercícios para a gente poder praticar isso aqui. Tá legal? E praticar também esses conceitos que a gente aprendeu na aula de hoje. Tá bom? Vou parar esse vídeo por aqui, depois vocês revejam quando vocês tiverem a oportunidade, tá bom? Vou parar essa gravação.